Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo essa videoaula. Eu sou Saulo Ferraz, aluno de Ciências da Computação da Universidade Federal do Tocantins. E bom, essa videoaula de hoje é uma videoaula de continuidade já da série de aulas que estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é do minicurso sobre ITIL. E esse minicurso é ministrado por mim, por Dante Galindo e por Breno Borges. E bom, essa aula de hoje a gente vai abordar sobre 3 etapas do ciclo de vida do ITIL, que é a transição de serviço, a operação de serviço e a melhoria contínua de serviço. Bom, essas 3 etapas são essenciais para se conhecer, para poder ter um bom entendimento sobre ITIL. E essa videoaula vai ser composta por slides explicativos e no fim vai ter algumas questões que a gente vai responder juntos no final da aula. Então segue com a aula agora. Bom, transição, operação e melhoria contínua de serviço. Essas 3 etapas elas são as últimas 3 etapas do ciclo de vida do ITIL. Os 2 primeiros, que são anteriores a eles, é a estratégia de serviço e o desenho de serviço. Daí depois vem transição, operação e melhoria contínua. A melhoria contínua, ela não necessariamente seria uma rotina que é no final do serviço, porque ela pode ocorrer em qualquer momento nessa rotina do ciclo de vida de serviço. A gente vai explicar melhor isso durante a aula. Bom, sobre os conceitos que irão ser abordados nessa videoaula, sobre a transição de serviço, a gente vai falar sobre gerenciamento de ativos e configuração, a gente vai falar sobre gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberação e implantação, gerenciamento do conhecimento. Sobre a operação de serviço, a gente vai falar sobre gerenciamento de incidentes, gerenciamento de eventos e gerenciamento de problemas. E sobre a melhoria contínua, a gente vai falar sobre o modelo de melhoria de 7 etapas e o PDCA. Transição de serviço. A transição de serviço é a fase do ciclo de vida do ITIL que atua como a ponte estratégica entre o planejamento abstrato e a execução prática, sendo esse o planejamento abstrato que foi feito nas etapas anteriores, como estratégia de serviço e o desenho de serviço. E bom, a missão da transição de serviço é garantir que os serviços novos ou modificados, desenhados na etapa anterior, sejam construídos, testados e implantados no ambiente de produção de forma controlada. E esta fase ela gerencia os riscos associados às mudanças para proteger o negócio de interrupções não planejadas. Valida se o serviço atende às expectativas de qualidade e assegura a transferência correta de conhecimento para que as equipes de operação consigam suportar o serviço eficientemente no dia a dia. Bom, essa frase aqui ela já resume muito bem todos aqueles conceitos que eu mostrei no slide anterior sobre a transição de serviço, que é gerenciamento de mudanças, gerenciamento de liberação e implantação, gerenciamento de ativos e configuração e gerenciamento de conhecimento, porque todos esses gerenciamentos estão dentro da transição de serviço, são etapas fundamentais na transição de serviço. E a transição de serviço, essa é realmente a ponte entre o que foi planejado e a hora de que o serviço vai estar funcionando na empresa, no negócio. É a fase para poder implantar ela, para poder fazer os testes necessários para ver, por exemplo, se aquele serviço que a gente quer implementar no negócio, no serviço de TI,
se ela não vai causar algum tipo de problema para outras áreas do sistema, se não vai gerar algum tipo de bug, interrupção. São feitos esses testes e também testes de será que esse serviço de fato está agregando valor para o nosso sistema quando ele é implementado, esse tipo de coisa. Bom, começando com o gerenciamento de ativos e configuração, que é basicamente a etapa, a gestão de reunir e documentar todos os ativos e configurações que fazem parte daquele serviço, que fazem aquele serviço funcionar. E esses itens, esses ativos, que são componentes de software, hardware, a gente chama no ITIL de itens de configuração, que são os CICs. E, bom, essa etapa é basicamente catalogar todos os ativos e configuração que fazem aquele serviço funcionar. E aonde a gente registra esses ativos é chamado sistema de gestão de configuração, que vai estar lá todas as configurações de hardware, ativos, tudo que é necessário para fazer aquele serviço funcionar, porque isso vai ajudar para fazer a implantação daquele serviço para ele funcionar no sistema, na empresa. Um gerenciamento de mudanças. O gerenciamento de mudanças é o processo responsável por controlar, avaliar e autorizar modificações nos serviços de TI de forma segura e planejada. Durante a transição de serviço, esse processo classifica mudanças como padrão, normal e emergencial, analisando impacto e risco envolvendo o comitê consultivo de mudanças nas decisões. Bom, então, basicamente, o gerenciamento de mudanças é a etapa em que vai ser analisado de fato se aquele serviço ele é viável, se dá para controlar, se dá para implantar ele, se com base nos requisitos do negócio, será que de fato essa mudança, esse serviço novo que a gente quer implementar, essa melhoria, ela vai agregar valor, mesmo que ela tenha um custo alto para ser implementada, ela vai gerar valor, ela não vai gerar problema, todo esse tipo de coisa. Essas questões elas são analisadas para poder aprovar a mudança, a melhoria. E, bom, essas mudanças elas podem ser classificadas em 3, que é como eu falei agora, padrão, normal e emergencial. E elas são classificadas conforme o Comitê Consultivo de Mudanças, que são aqueles que vão aprovar as mudanças, que vão classificá-las delas. E bom, o que seria a mudança padrão? A mudança padrão é aquela que é rotineira, que acontece sempre e que não precisa de uma aprovação prévia para poder ser implementada. Ela já é padrão, ela já acontece, não precisa de ficar aprovando toda vez que ela vai ser implementada. É rotineiro aquilo. O normal, ele já precisa de uma aprovação para poder acontecer. Ela não é rotineira, mas também ela não é prioridade. Dá para esperar um tempo para poder aprovar ela. Ela geralmente tem mais tempo de análise, as mudanças que são classificadas como normal, para poder ser implementada. Já as mudanças que são classificadas como emergencial são aquelas que precisam de prioridade agora, tem que ser analisado agora e tem que pegar toda a equipe para poder implementar aquilo, porque geralmente essas mudanças emergenciais são relacionadas à questão de competição no negócio. Por exemplo, um competidor implementou um serviço que agora está bombando e você que é o competidor dele tem que
fazer algo para poder não perder clientes para aquele. Ou também pode ser uma mudança relacionada a algum tipo de bug, algum tipo de função mal feita que gerou uma interrupção no sistema. Então tem que fazer uma mudança rápida, tem que ser aprovado com emergência, nesse tipo de coisa. E essa etapa do gerenciamento de mudanças, elas, para fazer essa avaliação daquelas melhorias, das mudanças que vão ser implementadas, são feitas diversas perguntas pelo Comitê Consultivo de Mudanças, que é: quem requisitou, qual que é a razão, qual o retorno, quais são os riscos, quais os recursos necessários, quem é o responsável e qual é o relacionamento com outras mudanças. Então, é tudo para poder ter um melhor cenário de entendimento daquela mudança para poder implementá-la. Bom, gerenciamento de liberação e implantação. Essa é a fase em que vai fazer a gestão dos testes e da implantação de fato do sistema. O gerenciamento de liberação e implantação, ele garante que novas versões de serviços, aplicações ou componentes sejam entregues ao ambiente de produção de forma controlada, segura e consistente. E esse processo envolve o planejamento, construção, empacotamento e distribuição das releases, além da coordenação dos ambientes de teste, homologação e produção. Então, basicamente, essa etapa, o gerenciamento de liberação e implantação, vai ser feito os testes. Depois que foi aprovado, feito o catálogo dos ativos dela, aprovado sua mudança, ela vai ser testada e posteriormente implantada de fato. A liberação, que é como aqui está no slide, liberação Release Management, ela foca no planejamento e controle de construção e teste de uma nova versão ou funcionalidade, que é basicamente colocar aquele serviço no ambiente de teste que é semelhante ao ambiente já que os usuários utilizam, mas ele é focado apenas para testar o comportamento daquele novo serviço nesse ambiente igual ao do ambiente que os usuários usam, apenas para fazer os testes. E depois de ter passado dessa etapa de testes, ter aprovado tudo, que vê que está funcionando bem, que é feito a etapa de implantação, que foca na execução da movimentação da liberação para o ambiente de produção, ou seja, leva aquele nova funcionalidade para o ambiente em que os usuários irão utilizar de fato aquele serviço ou melhoria que foi aprovada e testada. Bom, e por último, gerenciamento do conhecimento, que é o gerenciamento do conhecimento. Ele tem como objetivo capturar, organizar e disponibilizar informações essenciais para apoiar decisões e processos durante a transição de serviço. Ele garante que experiências, procedimentos, erros conhecidos e lições aprendidas sejam registrados em uma base de conhecimento acessível a todas as equipes. Então, o que é basicamente? Basicamente pegar todos os tipos de conhecimentos, todas as lições aprendidas sobre aquele serviço, todas as lições que os funcionários aprenderam sobre elas e documentar tudo para poder todas as partes interessadas ter ciência de todos os conhecimentos a respeito daquele serviço, e também para todos os funcionários terem uma visão ampla e bem documentada do que como funciona aquele serviço, para eles poderem trabalhar com mais eficiência. Se eles têm mais conhecimento de como que funciona aquilo, o que se deve saber sobre aquele serviço, sobre como ele funciona, como é seu padrão de execução,
o que é preciso para ele funcionar. Se tudo isso estiver documentado, isso vai ajudar na a vida dos funcionários, para eles se localizarem ali e poderem exercer seu trabalho. E também, por exemplo, para caso um novo funcionário entre na empresa, ter o gerenciamento de conhecimento vai auxiliar ele a se introduzir na equipe, para ele poder ter os conhecimentos necessários para poder exercer seu trabalho. E, bom, o gerenciamento de conhecimento a gente pode resumir os benefícios que ele gera em aumento da eficiência operacional, redução da perda de produtividade, capacitação de funcionários, redução dos custos de suporte e aceleração da integração do treinamento. Foi como eu disse, isso aqui é principalmente feito para poder auxiliar os novos funcionários, para todas as partes interessadas terem os conhecimentos adequados sobre aquele serviço. Por exemplo, como que é o padrão de funcionamento dele, qual que é a etapa por etapa de como que ele deve funcionar, porque se aquele serviço não funcionar conforme esse padrão, então tem algo de errado, algum alerta ali, alguma coisa que tem que tomar cuidado, ter atenção sobre. Então, tipo, todos esses tipos de conhecimentos têm que estar catalogados e documentados para poder todo mundo ter conhecimento dele. Bom, agora vamos falar sobre a etapa seguinte, a de transição de serviço do ciclo de vida do ITIL, que é a operação de serviço. Bom, a operação de serviço ela representa a fase de entrega de valor e sustentação. É a etapa do ciclo de vida do ITIL onde o cliente realmente utiliza o serviço e percebe seus benefícios. Seu foco é coordenar as atividades do dia a dia, lidando com solicitações, resolvendo falhas, monitorando a infraestrutura para manter os serviços disponíveis e funcionais, assegurando que o que foi planejado continue entregando o resultado esperado rotineiramente. Bom, então, basicamente, a operação de serviços é o que segue a transição de serviço, que é quando o serviço de fato está funcionando na empresa, no negócio, no sistema. É quando já está disponível para o público. E os gestores, nessa fase do ciclo de vida do ITIL, têm como papel assegurar que o serviço continue funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Então é basicamente fazer manutenção, ficar atento a questões de problemas, de falhas, incidentes, essas coisas, para poder sempre estar de prontidão para poder resolver esses problemas, para poder garantir que os usuários possam usufruir do serviço sem interrupções. Então, basicamente esse é o objetivo da operação de serviços no ciclo de vida do ITIL. Bom, agora vamos falar sobre os gerenciamentos envolvidos na operação de serviços. E o primeiro é o gerenciamento de incidentes. O gerenciamento de incidentes ele é o processo responsável por restaurar o funcionamento normal de um serviço de TI o mais rápido possível, minimizando impactos ao negócio. Ele lida com interrupções, degradações de desempenho e falhas percebidas pelos usuários, garantindo respostas rápidas e eficientes por meio de priorização, escalonamento e comunicação clara. Bom, então, basicamente o que é? Explicando aqui melhor. O gerenciamento de incidentes é a rotina de tratar aquilo que causou uma falha no funcionamento do serviço, uma interrupção no sistema, tratar aquilo o mais rápido possível para retornar o sistema ao funcionamento normal. O incidente é algo que a gente não sabe qual foi a causa dele
e a gente trata um incidente com um gerenciamento de incidente tentando retornar o serviço o mais rápido possível, mas não necessariamente tratando de fato a causa que levou aquele incidente a acontecer. Então, eu até destaquei aqui no slide, é importante saber qual é a diferença entre incidente e problema. O incidente é aquilo que leva uma falha no serviço, mas a gente ainda não sabe qual que é a causa dele. E a gente trata um incidente tentando colocar o sistema de volta ao funcionamento, mas não necessariamente tratando a causa do incidente. E isso fica para a etapa de gerenciamento de problemas, que é combater a causa raiz. O problema seria já a gente saber qual que é a causa do que levou à falha. A gente sabe que aquilo é um problema no serviço e que a gente tem que combater aquilo. Então, essa é a diferença entre o incidente e o problema. O problema é o que causa, a gente sabe que aquilo é o que faz parte do serviço, que está levando o serviço a ter os incidentes, a ter problemas. Então, o gerenciamento de incidentes, você trata o incidente tentando retornar o serviço o mais rápido possível, minimizando os impactos ao negócio. O gerenciamento de problema é tentar combater a causa raiz, e a gente vai explicar isso melhor em uns slides à frente. E outra coisa importante sobre esse gerenciamento de incidentes é sempre comunicar as partes interessadas, que são os stakeholders, durante todo o ciclo de vida de um incidente. Sempre estar comunicando a eles que aconteceu um tal incidente e o que vocês fizeram para tratar aquele incidente, como que está sendo a averiguação da questão de o que causou aquele incidente. Todas essas coisas têm que estar comunicadas para as partes interessadas do negócio. Bom, agora gerenciamento de eventos. O gerenciamento de eventos ele é o processo responsável por monitorar continuamente componentes e serviços de TI, detectando eventos que indiquem situações relevantes para o ambiente. Seu objetivo é identificar condições anormais, automatizar respostas sempre que possível e acionar rapidamente o suporte antes que ocorram incidentes maiores. Então, o que é o gerenciamento de eventos? O gerenciamento de eventos é gerir questões de eventos que ocorrem no sistema, que não necessariamente são incidentes, não necessariamente são problemas, são rotinas, são coisas que acontecem no sistema. Por exemplo, a gente vê um log informando que um tal usuário fez login no sistema. Então, o login no sistema é um evento. E eventos também são todos esses tipos de coisa. O usuário fez tal coisa, houve cadastro. Esse tipo de coisas são eventos, não necessariamente são problemas, são coisas que acontecem no sistema e que sempre é bom estar informado sobre esses eventos, porque pode ser que aconteça de aparecer no log esses eventos e parecer que é uma coisa normal, mas aquilo lá indica que tem um problema. Então isso pode escalonar para um incidente, para algo a mais. Então sempre é bom estar de olho nesses eventos. Por exemplo, aparecer um log que um usuário de tal localização que não condiz com a localização real daquele usuário que normalmente ele faz o login naquela localidade,
do nada ele fez login em uma localidade estranha e que não é usual. Isso pode indicar que houve algum tipo de vazamento dos dados daquele usuário. Então, esse tipo de eventos são essenciais de estar sendo feito gerência. E os tipos de eventos são os informativos, que são a operação normal, que não tem ação necessária com relação de tratar aquilo. São, por exemplo, rotinas sequenciais do sistema, de como eles acontecem, que sempre é bom estar sabendo daquilo, para ver se a operação está ocorrendo de forma normal. Já o aviso warning são condições que podem exigir atenção futuras, e exceções é algo fora do padrão que requer ação imediata, como aquilo que eu falei agora há pouco do exemplo do login e outro do logout, que pode ser algo que tem que ter um tipo de atenção com relação a isso, a averiguar melhor o que ocorreu. Agora, sobre gerenciamento de problemas. O gerenciamento de problemas é o processo responsável por identificar, analisar e eliminar as causas raízes de incidentes recorrentes ou significativos, garantindo maior estabilidade do serviço de TI. Seu foco não é resolver interrupções imediatas, mas evitar que elas voltem a acontecer, investigando padrões de falhas, registrando erros conhecidos e propondo soluções definitivas. Então, é basicamente o que eu falei lá no gerenciamento de incidentes. O gerenciamento de incidentes, que ele tem como objetivo tratar um incidente de forma a colocar o serviço de volta ao seu funcionamento normal. Já o gerenciamento de problemas é pegar a causa e tentar tratar ela para que aquele problema não aconteça novamente, o incidente não aconteça novamente. Então, o gerenciamento de problemas é diferente do gerenciamento de incidentes, porque o gerenciamento de incidentes tem o objetivo de colocar o sistema de volta ao ar o mais rápido possível, mas não necessariamente tratar a causa do incidente. O gerenciamento de problemas que tem o objetivo de tratar a causa daquela falha, daqueles erros. Então, e o gerenciamento ele pode ser reativo ou proativo. O gerenciamento reativo ele acontece depois que incidentes já ocorreram. Então, verificar qual foi a causa daquele incidente que já aconteceu, já ocorreu. Já o proativo é aquele que sempre busca identificar e tratar problemas antes que incidentes aconteçam. Então é sempre estar de olho em possíveis problemas que podem levar a falhas no sistema. Então identificar isso antes dos incidentes acontecerem é o ideal para o negócio, de fato. Sobre os conceitos chaves no gerenciamento de problemas, existem 3. O problema é a causa desconhecida de um ou mais incidentes, como eu expliquei. O erro conhecido, o known error, que é o problema cuja causa raiz já foi identificada e documentada. Então, quando ocorre o gerenciamento de problemas e se torna conhecido o porquê que aquele incidente aconteceu, isso já é um erro conhecido, já é catalogado como um erro conhecido e que já está documentado, já é conhecido pelos funcionários, pelas partes interessadas. O workaround, que é a solução de contorno, é o procedimento temporário para reduzir o impacto de um incidente enquanto a solução definitiva não é implementada. O workaround, então, seria basicamente
a solução para retornar o serviço de volta ao funcionamento normal, enquanto está sendo averiguado a questão do que foi a causa raiz daquele incidente. Bom, agora finalizado a explicação sobre a transição de serviço e a operação de serviço, a gente vai fazer algumas questões sobre essas duas rotinas do ciclo de vida do ITIL. Pois então, galera, vamos agora partir para umas questõezinhas sobre a transição de serviço e sobre a operação de serviços, pois eu acredito que as questõezinhas vão auxiliar vocês para fixar melhor o conteúdo, né? Já tem diversos estudos que falam que fazer questões é o que mais ajuda quando vai estudar, porque fixa melhor o conteúdo, você faz um estudo ativo fazendo questões. Então, vamos fazer umas questõezinhas aqui. Primeira questão: qual que é o objetivo principal da fase transição de serviço, Service Transition, no ciclo de vida do ITIL? Letra A: definir o valor e o custo-benefício de todos os serviços de TI. Letra B: gerenciar o orçamento e os custos dos serviços de TI. Letra C: assegurar que os serviços novos ou alterados sejam implementados em produção de forma controlada, minimizando o risco. Ou letra D: restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível após uma interrupção. Então, galera, sempre bom pausar o vídeo, você mesmo resolve aí e despausa na hora da resolução. Mas antes disso, uma pequena dica aqui: pense no objetivo de levar um serviço do desenho para operação, né, que é basicamente a transição do desenho para a operação, do que o serviço de fato está funcionando. Bom, né, galera? A resposta dessa questão aqui é letra C: assegurar que os serviços novos ou alterados sejam implementados em produção de forma controlada, minimizando o risco. Esse é o objetivo da transição de serviço. A transição de serviço garante que os designs se transformem em serviços operacionais, gerenciando o risco e a qualidade da implantação. Vamos para a próxima questão, questão 2. O que é uma mudança padrão na gestão de mudanças? Como eu falei, tem 3 mudanças: mudança padrão, mudança normal e mudança emergencial. A pergunta é sobre qual é a mudança padrão. Letra A: qualquer mudança que não se encaixe nas categorias padrão ou de emergência e precisa ser normalmente revisada pela CAB. Me parece que é mudança normal, né, galera? Enfim, vamos seguir. Letra B: uma alteração nos termos de contrato de apoio UC com o fornecedor externo. Sei não, viu? Letra C: uma mudança repetitiva, pré-autorizada e de baixo risco com um procedimento bem definido. E galera, eu acho que essa é aqui, essa questão. Letra D: uma mudança de alto risco que deve ser implementada imediatamente para resolver um incidente grave. Bom, essa questão aqui é bem tranquila. Essa alternativa dela está falando sobre mudança emergencial, que é aquela que é de mudança que é de alto risco, que tem que ser implementado o mais rápido possível. E não,
não é a letra D, é a letra C, uma mudança repetitiva, pré-autorizada de baixo risco, com um procedimento bem definido. É algo que ocorre, que não precisa de autorização, dá cabe toda hora, ela já é pré-autorizada, então a letra C é a questão correta, né? Mudanças padrão, como reset de senha ou instalação de software padrão, são pré-aprovadas para garantir velocidade, pois tem baixo risco e impacto previsível. Era isso mesmo. Vamos para a próxima questão, então. Bom, qual é a distinção fundamental entre um incidente e um problema no ITIL? Letra A. Problema é uma solução temporária, workaround, e incidente é a solução permanente. Está trocado. Bom, letra B. Incidente é uma falha de hardware e problema é uma falha de software. Letra C. É uma interrupção não planejada ou degradação da qualidade de serviço, enquanto o problema é a causa raiz desconhecida de um ou mais incidentes. Letra D. Incidente é o registro da falha do serviço e problema é o registro da solicitação do cliente. Bom, vejam aí a questão, qual que vocês acham que é, e a questão correta é a letra C, né? Que é sobre o que é o incidente, o que é o problema. O incidente é o que a gente trata para poder retornar o serviço o mais rápido possível, a falha que a gente quer resolver o mais rápido possível, mas a gente não resolve a causa raiz. A causa raiz é o problema, que é resolvido na gerenciamento de problema. E isso aqui, gestão de incidentes foca na reestruturação e a gestão de problemas foca na identificação da causa raiz, como eu falei. Vamos para a próxima questão agora. Questão 4. O que é gestão de eventos? Event Management visa principalmente fazer. Então, o que a gestão de eventos visa principalmente fazer? Letra A. Gerenciar todos os pedidos de serviço e solicitações de informações do usuário. Monitorar. Letra B. Monitorar a infraestrutura e detectar qualquer ocorrência significativa, status change, na operação normal. Letra C. Determinar e resolver a causa raiz de um incidente. Letra D. Restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível. Bom, letra D está falando sobre gerenciamento de incidentes, que é de restaurar a operação normal do serviço. Então não é letra D. Letra C, determinar e resolver a causa raiz de um incidente. Não, isso é gerenciamento de problemas. Tem nada a ver. Letra B, monitorar a infraestrutura e detectar qualquer ocorrência significativa. E letra A, gerenciar todos os pedidos de serviço e solicitação de informações dos usuários. Letra A e letra B seriam as mais próximas, mas é claramente a letra B a correta, galera. Letra B, a gestão de eventos é a primeira etapa do monitoramento. Ela filtra e avalia os eventos informativos, de avisos, de exceção, antes de escalá-los para um incidente. Então, essa é a alternativa correta da gente. Bom, agora a questão 5. Qual é a relação entre um workaround, uma solução de contorno, e um erro conhecido? Letra A. Ambos os termos são sinônimos e usados apenas na gestão de incidentes. Letra B. Um erro conhecido é a causa raiz de um problema e o workaround é a solução permanente para eles. Letra C. Um erro conhecido é um problema que já foi diagnosticado e documentado. O workaround é uma técnica temporária para restaurar o serviço enquanto a solução permanente é desenvolvida. Letra D. Um workaround é a ação corretiva permanente e um erro conhecido é a falha temporária do serviço. A letra B, ele inverteu os conceitos. Ele falou que erro conhecido é a causa raiz de um problema. Na verdade ele errou
Desculpe, ele errou o workaround, falando que é a solução permanente para os problemas, mas não, o workaround é uma solução temporária, de passagem, uma solução de contorno. E realmente, então, corrigindo, o erro conhecido é a causa raiz de um problema. E a questão correta é a letra C, que é um erro conhecido é o problema que já foi diagnosticado e documentado, e o workaround é a técnica temporária para restaurar o serviço enquanto a solução permanente é desenvolvida. Isso. O workaround é crucial para resolver o impacto do incidente/problema, mesmo antes que o problema se torne um erro conhecido. Uma vez que o erro conhecido é documentado, o workaround é registrado nele. Questão 6. Na gestão de mudanças, o que significa o acrônimo CAB? Letra A, controle de acesso ao banco de dados. Letra B, comitê de análise de benefícios. Letra C, catálogo de ativos de negócio. Letra D, comitê consultivo de mudanças. A gente está falando sobre gestão de mudanças e o acrônimo CAB é sobre comitê consultivo de mudanças, que é o comitê que vai avaliar, que vai controlar, vai aprovar as mudanças durante o gerenciamento de mudanças. Então, a questão correta é letra D, galera. O CAB é o grupo de pessoas que assessora o gerenciamento de mudanças na avaliação, priorização e autorização das mudanças normais, como eu falei. Questão 7. Qual dos seguintes é um objetivo fundamental e principal da gestão de incidentes? Letra A, identificar tendências de incidentes para prevenir ocorrências futuras. Letra B, garantir a disponibilidade do serviço para cumprir a SLA. Letra C, documentar e registrar todas as falhas na base de dados de erros conhecidos. Ou letra D, restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e com o menor impacto para o negócio. Bom, galera, o objetivo fundamental e principal da gestão de incidentes é restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível e com o menor impacto para o negócio. Então, é letra D, a questão 7. A gestão de incidentes é reativa e sua prioridade é o restabelecimento rápido para a satisfação do cliente com o mínimo esforço. Então, questão letra D, a correta. Agora, questão 8. Qual processo de ITIL é responsável por gerenciar e manter o sistema de gestão de configuração e garantir que os dados sobre os ativos de serviço, CIs, sejam precisos? Letra A, gestão de nível de serviço. Letra B, gestão de ativos de serviço e configuração. Letra C, melhoria contínua de serviço. E letra D, gestão de capacidade. Resolvam aí. Bom, essa questão é bem tranquila, bem fácil, é perguntando qual que é o processo de gerenciamento. E quando a gente fala de manter o sistema de gestão de configuração e garantir que os dados sobre os ativos de serviço sejam precisos, a gente está falando de letra B, gestão de ativos de serviço e configuração, que o processo responsável por garantir que os ativos necessários para a entrega do serviço sejam controlados, que é manter sempre documentado os ativos e configurações do que faz aquele serviço funcionar. Foi o primeiro gerenciamento que a gente falou sobre a transição de serviço. Então, questão correta, alternativa B. Agora, questão 9, a gente está quase acabando. A gestão de problemas possui duas atividades principais. Quais são elas? Gerenciamento de problema reativo e gerenciamento proativo de problemas. Letra B, controle de problemas reativo e controle de erros proativo. Letra C, definir o workaround e definir a solução permanente. Letra D, controle de incidentes e controle de mudanças.
Eu fiquei indeciso entre letra C e letra A. Mas letra C não é, porque definir workaround, isso é em gerenciamento de incidentes, que é a solução de contorno. Ele tenta definir a solução permanente, a gestão de problemas, mas definir o workaround não. Então, a questão correta aqui é gerenciamento de problemas reativo e gerenciamento proativo de problemas, que é o reativo é você gerenciar um problema que já levou a um incidente acontecer, que já está acontecendo e você quer resolver aquilo que você sabe que já levou a um incidente. Agora, o gerenciamento proativo é você tentar buscar prováveis problemas que possam existir no negócio, no sistema, e identificar eles antes de acontecer qualquer tipo de incidente. Então, questão correta, letra A. Abordagem reativa é investigar a causa raiz, e abordar do incidente que já aconteceu, e a abordagem proativa é analisar dados de eventos e tendências para evitar incidentes antes que ocorram. Agora, a última questão sobre os dois procedimentos de transição de serviço e operação de serviço. Letra 10. Questão 10. Quando um evento é escalado para um incidente, o que essa escalada indica? Isso aqui está falando de gerenciamento de eventos. Letra A. O evento era a causa raiz de um problema e precisa de um workaround. Letra B. O evento requer uma mudança de emergência para ser resolvido. Letra C. O evento era informativo e apenas registrou uma atividade normal. Letra D. O evento era um aviso ou exceção, indicando uma interrupção, degradação de qualidade ou risco de falha do serviço. Bom, como a gente viu na aula, que existem os tipos de eventos que é de aviso ou de exceção, e que eles sim podem escalar para virar um incidente. Então, questão certa é a letra D. O evento de aviso ou exceção exige uma resposta, que é registrado tratamento como um incidente. Então, finalizadas as questões sobre transição de serviço e operação de serviço. Bom, agora vamos falar sobre a última etapa no ciclo de vida do ITIL, que é a melhoria contínua de serviço. E o que é a melhoria contínua de serviço? Ele é a fase do ITIL que é responsável por identificar oportunidade de melhoria e garantir que serviços, processos e tecnologias evoluam continuamente para entregar mais valor ao negócio. Ou seja, é a fase em que o serviço já está funcionando e que o objetivo principal é buscar melhorar aquele serviço. Mas melhorar para poder ganhar mais desempenho, para satisfazer mais o usuário. E também essa fase pode incluir também as questões de erros, quando encontra erros de funcionalidade, questões assim, ele entra também na questão de melhorar o serviço. Então, melhoria contínua também entra, além de melhorias, também corrigir erros. E, bom, os itens de melhoria identificados ao longo do ciclo de vida do serviço, eles são registrados no Registro de Melhoria Contínua de Serviço, que é o CSI Register, que basicamente é tudo que itens de melhorias que são possíveis de fazer naquele serviço, eles vão ser registrados no CSI Register e vai estar catalogado para aquele serviço específico. E outra coisa da melhoria contínua de serviço é que ela usa métricas e KPIs, que são indicadores-chave de desempenho, para saber se algo piorou, melhorou ou se está igual a como o serviço estava antes. E, então, o que é o KPIs? O KPIs é um indicador-chave de desempenho que basicamente mede algum tipo de parâmetro
que seria considerado um desempenho bom, um nível padrão desejado pelo negócio para aquela métrica. Por exemplo, um indicador-chave de desempenho em que vai se avaliar se o serviço teve uma melhoria depois de passar pela melhoria contínua. Por exemplo, queremos que o nível de disponibilidade do sistema seja maior que 80%. Então, o KPI, nesse caso, é ser maior que 80% para disponibilidade. Também o KPI pode ser, queremos ter menos número de falhas por minuto no sistema. Então, se a gente tiver 10%, 20% menos falhas por minuto, isso é um KPI que a gente definiu para avaliar se aquela melhoria melhorou de fato o serviço, ou se permaneceu igual, não surtiu efeito, ou se por algum acaso piorou. Mas então essa fase do Agile, ele utiliza essas métricas para embasar se realmente o serviço teve a melhoria desejada depois dessa rotina. E por último, a melhoria contínua, ele é um ciclo permanente que acompanha todo o ciclo de vida do serviço. Então ele não termina, ele sempre está acontecendo, sempre vai ter melhorias a serem feitas, sempre vai ter porventura algum tipo de erro que vai ter que ser corrigido, vai ser melhorado, ou vai surgir algum tipo de exigência dos usuários para haver melhoria, ou a competição vai trazer uma melhoria que vai fazer com que o nosso negócio tenha que melhorar junto para poder competir. Então são esses tipos de coisas que são consideradas na hora de fazer uma melhoria no serviço. Bom, e o Agile, ele define o método de passos a se seguir na melhoria contínua, que é, primeiro, identificar o que deve ser medido, ou seja, as métricas, definir o que pode ser medido, de questões de limitações técnicas, coletar dados, quarto, processar dados, tratar, filtrar, organizar, quinto, analisar informações, identificar as tendências e problemas, e, penúltimo, apresentar essas informações, relatórios e dashboards, e 7, implementar as melhorias. Então, isso é um sistema de passos a seguir antes de implementar as melhorias. É analisar, coletar, ver o que realmente tem que se fazer, quais são as medidas que têm que ser melhoradas, os KPIs, e fazer relatórios sobre isso para as partes interessadas estarem por dentro do que tem que ser melhorado, ou o que vai ser melhorado, e no fim implementar essas melhorias. Bom, e os objetivos da melhoria contínua é avaliar serviços atuais e identificar onde melhorar. Segundo, analisar métricas e resultados para verificar o desempenho real. Terceiro, implementar melhorias que tragam mais valor ao cliente. Quarto, garantir alinhamento contínuo entre TI e a estratégia do negócio. E quinto, aprimorar processos constantemente usando metodologias como PDCA, que eu vou mostrar agora no próximo slide. O ciclo de melhoria PDCA, ele é P para Plan, que é de planejar, o D de Do, que é executar, o C, que é Check, de checar, e o A de Act, que é agir. E o que é basicamente esse ciclo, o PDCA? O Plan é você identificar o problema, ou problema questão de erros, ou um problema questão de o usuário quer tal coisa, que seria basicamente melhoria, e entender isso, entender essa questão,
definir metas e indicadores para avaliar a melhoria posteriormente. E quarto, criar um plano de ação para o que vai ser feito para executar a melhoria. Aí o próximo passo disso vem o do, que é executar, que é o D. Aplicar as melhorias planejadas no plano. Documentar o que foi feito, treinar as equipes e ajustar os processos. Depois disso, depois de você fazer, executar, você vai checar se aquilo, quais foram os resultados que aquilo trouxe. E medir os resultados, comparar com os KPIs que foram definidos, os indicadores-chave de desempenho. E depois disso, depois de checar, vai agir, que seria, se deu certo, padroniza ele no negócio, ou se deu errado, reajusta, recomeça o ciclo para melhorar, para corrigir o que deu errado, e segue assim. Sempre é um ciclo de melhorias e para reajustar o serviço e trazer o maior valor possível para o usuário, que isso é o objetivo final do Aitio, é alinhar o serviço de TI com o negócio e trazer mais valor ao usuário final. Bom, agora essa sessão dos slides foi rapidinho, questão de melhoria contínua de serviço, e agora a gente vai fazer mais algumas questões de fixação agora sobre melhoria contínua de serviço. Bom, então vamos resolver as questões. Primeira questão: qual que é o principal objetivo da fase de melhoria contínua de serviço no Aitio? Letra A: avaliar e implementar mudanças em um serviço de forma controlada. Letra B: garantir que os serviços de TI continuem alinhados às necessidades do negócio e que a organização aprenda e melhore continuamente. Letra C: executar o monitoramento diário e a resolução de incidentes no serviço de TI. Ou letra D: definir o custo-benefício de todos os serviços no portfólio. Bom, essa aqui é simples, é bem fácil. Resolvam aí, e eu já vou resolver agora. Letra B: garantir que os serviços de TI continuem alinhados às necessidades do negócio e que a organização aprenda e melhore continuamente. Podia confundir com a letra A, que é avaliar e implementar mudanças em um serviço de forma controlada. Realmente, a melhoria contínua é uma mudança no serviço, porém essa letra A está mais descritiva para o gerenciamento de mudanças, que a gente aprendeu lá na transição de serviço. Então, letra A não é por conta disso. E letra B: o CSI é o principal processo para garantir que o serviço permaneça alinhado e que o valor seja otimizado ao longo do tempo. Letra 2. Questão 2. O ciclo de melhoria contínua PDCA é a base do CSI. Qual é a ordem correta das 4 fases desse ciclo? Bom, essa é bem tranquila. Enfim, letra A: posicionar, desenhar, controlar, avaliar. Letra B: analisar, planejar, implementar, revisar. Letra C: preparar, desenvolver, controlar e adaptar. Não é nenhuma dessas. É letra D: planejar, plan, fazer, do, checar, check e agir, act. Como a gente viu. Que é o acrônimo das palavras em inglês mesmo: plan, do, check e act. Próxima questão 3. Onde são registrados e gerenciados todos os itens de melhoria identificados ao longo do ciclo de vida do serviço com parte CSI? Ou seja, onde que é documentado e gerenciado todos os itens de melhoria
que são identificados. A gente falou lá no começo. Letra A, no acordo de nível de serviço. Letra B, no registro de melhoria contínua de serviço, CSI registro. Letra C, no catálogo de serviço. Letra D, no sistema de gestão de configuração, CMS. Responda aí e a letra certa é letra B, o CSI registra, que é o repositório central para documentar e rastrear todas as oportunidades de melhoria em potencial e andamento. Próxima questão, questão 4. No contexto da gestão de informação, modelo DIKW, dados, informação, conhecimento, sabedoria, qual é a principal diferença entre dado e informação? Letra A. Ambos os termos são sinônimos e referem-se à mesma coisa no ITIL. Letra B. Dado é um fato bruto, não processado e sem contexto. Informação é um dado processado, contextualizado e com significado. Letra C. Informação é o que leva à sabedoria. Dado é o que leva ao conhecimento. Letra D. Dado é um insight estratégico. Informação é o resultado da medição de um KPI. Bom, respondo e a letra certa é a letra B. O dado é a informação bruta, é um dado bruto, é um fato sem contexto, e a informação é o dado processado com contexto e que tem um significado. Questão 5. Das 3 categorias principais de métricas, qual mede a entrega de um serviço de ponta a ponta e é mais relevante para o cliente? Letra A, métricas de processo. Letra B, métricas de desempenho. Letra C, métricas de tecnologia. Letra D, métricas de serviço. Então, tem que pensar o que mede a entrega de um serviço de ponta a ponta e é mais relevante para o cliente. O ITIL é a métrica de serviço. A métrica de serviço mede o desempenho do serviço entregue, que são visíveis e importantes para o cliente. Bom, questão 6. No ciclo PDCA, qual é o responsável por medir e comparar os resultados alcançados com os objetivos e metas originais, identificando desvios? Ou seja, o ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act. Letra A, planejar, plan. B, fazer, do. C, act, que é agir. Ou D, checar, check. Então, qual que é a fase responsável por medir e comparar os resultados? Quem vai fazer isso é o check, que vai checar, que vai comparar os resultados alcançados, que vai ver se realmente houve a melhoria, teve o que foi planejado. Essa é a fase de análise e medição para determinar se a intervenção foi bem sucedida ou não. Bom, questão 7. De acordo com a abordagem de 7 passos para a melhoria, qual é o primeiro passo que uma organização deve realizar? Letra A, processar os dados. B, definir o que deve ser medido. Letra C, apresentar e usar a informação. Ou letra D, implementar a melhoria. Bom, implementar a melhoria não é, porque essa é justamente a última etapa dos 7 passos. A questão que é o primeiro. Apresentar e usar a informação também não, porque nem ela foi definida ainda.
se fosse o primeiro passo, né? E letra A, processar os dados, também não, isso ocorre mais no meio. Então, a questão certa é a letra B, definir o que deve ser medido. É crucial definir o objetivo da melhoria e o que será medido, visando o negócio, antes de coletar qualquer dado. Justamente isso. Antes de processar qualquer dado, tem que se definir o que você quer, o que se quer melhorar. Bom, próxima questão. Questão 8. O que um indicador-chave de desempenho, um KPI, representa no contexto de métricas? Letra A. Um termo de medição geral que descreve uma atividade interna de processo. Letra B. Uma métrica que mede o sucesso da organização ou de processo em atingir seus objetivos estratégicos ou operacionais. Letra C. O relatório final de revisão de serviço entregue ao cliente. Letra D. Qualquer dado numérico coletado pela infraestrutura de TI. Bom, como eu expliquei, o KPI ele é um indicador-chave de desempenho que serve para comparar se aquela melhoria atingiu o que você desejava como objetivo da melhoria. Então, é uma métrica que mede o sucesso da organização ou de um processo em atingir seus objetivos estratégicos ou operacionais. O KPI é fundamental, pois mede o quão eficaz a organização está sendo em alcançar seus objetivos. Justamente isso, a alternativa certa, letra B. Agora a próxima questão é: quais tipos de métricas são usadas para avaliar a eficácia dos processos de gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças? Bom, letra A, métricas de serviço. Letra B, métricas de negócio. Letra C, métricas de processo. Letra D, métricas de tecnologia. Respondam. E a questão certa é a letra C. As questões de processo, que, por exemplo, mede o tempo médio de resolução de incidentes. Essas métricas avaliam a eficácia e a eficiência do processo em si, que justamente você mudar a questão de um incidente, um problema, é você avaliar essas métricas, ver se agora elas estão conforme o ideal, né? Sem erros. Agora a última questão. Ao final de um ciclo de melhoria, CSI, a fase Agir, Act do PDCA tem qual finalidade? Letra A. Coletar novos dados e informações para o próximo ciclo de melhoria. Letra B. Revisar o contrato de apoio com fornecedores externos. Letra C. Revisar e aprovar a próxima mudança de emergência. Ou letra D. Formalizar o resultado da melhoria, padronizando os processos alterados, iniciando um novo ciclo, ou não. E a alternativa certa é a letra D, porque justamente o PDCA, a última rotina desse modelo é o Agir. E o Agir, você vai, depois de fazer o check, que é comparar as métricas, verificar as métricas, o desempenho, você, com base nisso, vai definir o que você vai agir. Se você vai padronizar aquela melhoria no negócio, ou se tem que refazer, se tem que ou algum outro ponto para melhorar. Vai ter que talvez fazer o plan de novo, ou o do de novo, corrigir alguma coisa. Então é no agir que você vai definir essas coisas. Então a fase agir é sobre tomar ações com base no aprendizado, padronizar o sucesso
ou reiniciar o ciclo para tentar uma abordagem diferente. Bom, questões feitas sobre melhoria contínua, e a aula de hoje foi essa. A gente falou sobre transição de serviço, sobre operação de serviço e sobre melhoria contínua de serviço, que são as 3 últimas etapas do ciclo de vida do ágil, que são extremamente fundamentais de se conhecer para você ter um bom nível de conhecimento de ágil. Então, muito obrigado pela atenção de todos que assistiram a videoaula até o final. Espero que tenham aprendido, espero que a aula tenha sido útil para vocês e até a próxima. Falou!